E aí, tudo na paz? Eu sou o Carlos Araújo e bem-vindo a mais um vídeo de teologia. Teologia que tem teologia com empolgação. Sim, faço teologia com empolgação porque me empolga a palavra de Deus, me empolga a vida cristã, me empolga o desejo de viver aquilo que Deus ele tem para minha vida. E hoje estamos aqui em mais uma daquelas aulas que eu chamo dessa playlist de aulas de livros, aulas de livros. E estou apresentando para você aí o título da aula de hoje é A Bíblia, os filmes e a busca por realidade. Sim, nessas aulas eu comento um trecho, pelo menos, de grandes obras que eu li e que eu faço referência e que eu faço questão de poder explicar, explanar, refletir e pensar junto com você, que é crente em Jesus, vaso de guerra, e que quer também, assim comigo, pensar e poder fazer uma reflexão que sirva para uma vida cristã mais decente, né, minha gente? Né? Porque se depender da nossa natureza decaída, meu irmão, não vai acontecer nada que preste. Mas nós temos a nova natureza, somos nova criação em Cristo Jesus. E hoje aí está para você, né? Esta obra maravilhosa aí, o livro Introdução à Cosmovisão Cristã, de M.W. Gorin e C.G. Bartolomeu. Né? E aí vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Então, tá aí o título, né? A Introdução à Cosmovisão Cristã. Coloquei aí a imagem da capa. Essa é a capa que eu tenho mesmo. Não sei se quando você estiver assistindo já tem uma outra versão do livro, outra impressão, mas a minha é essa daí, tá? Então, Introdução à Cosmovisão Cristã, vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a contemporânea. Sobre os autores, é importante os referenciais. Quando você vai falar sobre livros e tudo mais, sai lendo qualquer coisa. É claro que num país como o nosso, que o povo para ler é só Jesus na causa, a gente acaba apelando, meu filho, leia. Não, li tal livro. O livro é uma porcaria gospel, não é um livro bom, é um livro ruim, evangelicalmente falando. Mas a pessoa leu. Então, se ela não lia e ela leu, mesmo que seja um livro ruim, vá lá. É claro que se for uma coisa cheia de heresia, aí não, que aí só vai prejudicar ela. Mas se não é um livro de conteúdo herético, apenas não é um livro tão bom assim, tudo bem, leu. Agora, para quem já lê, né, é importante você ler coisa boa. Né? É importante você ler coisa que preste. Carlos, então esse autor aí, esses autores, eles são infalíveis, né? Eles são gente que não erra, não é? É que nem a Bíblia. Não, não. É infalível para nós, cristãos ortodoxos, somente as escrituras cristãs, né? Somente o Antigo e o Novo Testamento. Para nós são os livros que são inerrantes por conta que são a palavra de Deus escrita, revelada. Certo? Então, esses autores eles erram. Mas é interessante, tem coisa muito boa nesses autores. E aí nós temos dois, né? O primeiro deles, o chamado Craig Bartolomeu. Aliás, eu vou falar do Gorin primeiro aqui. No caso do Michael Gorin, Michael W. Gorin, ele é PhD na Universidade de Utrecht, ele é diretor de educação teológica no Missional Training Center e é pesquisador residente no Surgeon Network of Church, em Phoenix, né, Arizona. Desculpa o inglês aí, estou tentando. Né? E ele é autor do livro A Igreja Missional na Bíblia, publicado pela Vida Nova. Esse livro eu não li ainda, mas o meu pastor, ele leu. Na verdade, meu pastor, ele descobriu o Gorin antes do que eu. Né? Então, aqui uma referência e um agradecimento, porque quando eu vi o nome do autor, eu já sabia que era um bom autor, porque o meu pastor, ele já havia lido, não sei se foi esse livro que ele leu, foi um outro, mas ele leu o Gorin antes do que eu. E o segundo autor é o Craig G. Bartolomeu, que é PhD pela Universidade de Bristol, ele é professor da cátedra. Quando a gente fala cátedra, estamos falando de cadeira, né? Cátedra é cadeira em latim, mas seria alguém que é responsável por aquela área, né? Cátedra H. Evan Runner, da religião e filosofia, no Redeemer University College. É também coautor, juntamente com Michael Gorin, do Drama das Escrituras, né, que é um livraço também, não li ainda, mas tem boas referências de teólogos que sigo também. Beleza? Dito isso, o que a gente vai falar sobre esse livro? Eu coloquei alguns pontos aí para você
Você vai ver, né? Então, a vida cristã em dois caminhos, o livro trata de as crenças bíblicas cristãs e a cultura, o livro trata das tensões entre Bíblia e cultura, o livro trata do resultado, que é uma reflexão. Vamos pegar ponto a ponto. Então, quando eu falo que o livro ele trata a vida cristã em dois caminhos, é que esse livro ele analisa como é que os cristãos eles podem viver de modo fiel, né? Na intersecção entre as escrituras e a cultura contemporânea. O que é isso? Ou seja, na brecha desses dois caminhos, entre esses dois caminhos, o crente tem que se deparar com a vida cristã dele pautado nas escrituras, o que a Bíblia fala, ela que me conduz, é ela que me guia, porém, o crente também precisa entender que existe uma cultura. E essa cultura é dos tempos de hoje, contemporânea, portanto. Né? O livro trata das crenças bíblicas cristãs e a cultura, ou seja, a obra apresenta um breve resumo da narrativa bíblica e das crenças mais fundamentais das escrituras. Então, o livro vai trabalhar o que a Bíblia está dizendo sobre as crenças principais dos crentes, certo? Porque, na verdade, as crenças principais dos crentes está baseada nas escrituras. Ganhou aí? Então, o crente não acredita, pelo menos não deveria, né? Tem uns que acreditam, mas não deveria. O crente não acredita em contos da carochinha, o crente não acredita em contos de fada, o crente não acredita em coisas inventadas da mente engenhosa humana. O crente acredita no que a Bíblia diz. Que para alguns, o que eu acabei de referir, é exatamente o que a Bíblia diz. Para alguns, sem cultura bíblica, sem conhecimento bíblico, acha que a Bíblia é um livro da carochinha, é uma fábula como qualquer outra. Enfim, é fruto da pura ignorância de quem não estudou. Não estou dizendo que a pessoa tem que concordar. Né? Tenhamos a decência de entender que as pessoas, dado o livre-arbítrio dado pelo Senhor, as pessoas podem acreditar no que elas bem entenderem. Né? Porém, garotinho brasileiro, gospel, né? As pessoas podem até acreditar no que elas quiserem, mas se elas vão lançar uma crítica, elas têm que ter a decência e saber se tem cabimento ou não. E, por exemplo, equiparar a Bíblia a um livro de fábulas é fruto de uma mente ignorante, que não conhece, portanto, o suficiente, ou minimamente, as escrituras. Isso é a realidade. A gente não tem como também esconder aqui. Né? Então, essa obra vai trabalhar com essas crenças fundamentais das escrituras. Então, quais crenças? Deus, as doutrinas principais, né? Da teologia sistemática, ou seja, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, do Espírito Santo, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina dos anjos. Ele vai trabalhar naquilo que é básico, fundamental na crença e como né? E como é que a cultura de hoje ela vai também ter as suas crenças principais. Aí ele fala aqui que desde a cultura ocidental, ou seja, desde o período clássico até a pós-modernidade. O que isso significa? Clássico é período greco-romano. Então, a base da cultura do mundo que nós vivemos é grega e romana, certo? Então, cultura clássica, tu ouvir falar assim, ó, cultura clássica, o que está falando? Está falando da cultura grega e da cultura romana, que também é dito como cultura greco-romana. Ganhou? Entendeu? Beleza? Muito bem. Então, até o período da pós-modernidade. Quando tu ouvir falar pós-modernidade, é o período de hoje. É um período de hoje. E esses períodos, eles têm ideias próprias de cada período. Cada período tem a sua ideia própria, entende? Então as pessoas pensam de uma maneira de acordo com o seu período, que é a tendência. E nós também estamos dentro dessa tendência. Isso que a gente tem que ver. Né? Também o livro fala de tensões entre Bíblia e a cultura. Óbvio. Né? Obviamente, veja bem, deixa eu tomar meu café aqui. Já tomou teu café aí? Não tomo café, Carlos. Então toma o teu chá aí. Me acompanha. Aconselho a acompanhar meus vídeos com café, com chá, com papel, caneta para tu anotar, você desenvolver o seu pensamento próprio, não ficar só na bota do meu pensamento aqui, ou do que eu estou falando apenas. Mas possa questionar, possa me criticar, enfim, você possa ter liberdade de pensamento que Deus te deu. Tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, tensões entre a Bíblia e a cultura. Os autores também analisam como os cristãos vivenciam a tensão que existe na intersecção das narrativas bíblica e cultural. Então, assim, nessa brecha entre uma coisa e outra, dois caminhos, imagina uma estrada, dois caminhos, Bíblia, cultura. É mais ou menos isso. A cultura muitas vezes diz o que a Bíblia está dizendo, mas muitas vezes contradiz o que a Bíblia está dizendo, né?
Na verdade, quanto mais afastada de uma vida religiosa cristã, menos ela diz o que a Bíblia está dizendo. Ganhou aí? Então, é isso aí. Então, os autores vão analisar como é que é isso. E procuram esmiuçar as implicações para áreas importantes da vida. Ou seja, esmiuçar é você esfarelar o bagulho. Você vai esfarelar a coisa aqui para pegar em detalhes o que é importante para a vida de cada um de nós. E o que é importante? Áreas importantes da vida. Que áreas são essas, senhor Carlos? Áreas como a educação. Então a cultura fala algo da educação. A Bíblia também fala. Se não fala diretamente, fala indiretamente. O mundo acadêmico, como é que a faculdade, as universidades, os intelectuais que pensam e mandam no mundo, como é que eles enxergam as questões da Bíblia? Entende? Então eles vão trabalhar isso. A economia. Oh, meu irmão, você vive num país onde as pessoas estão aqui polarizadas. Né? Dizem que ser crente é ser de um lado político tal. Alguns chegam a aparentar ter se convertido ao lado político mais até do que a palavra de Deus. Será que o lado político, a qual economicamente, né, melhor dizendo, econômico, né, o sistema econômico a qual sirvo e amo de paixão, será que ele realmente representa muito bem as escrituras? Ou não? Eles têm críticas, né? E por aí vai. E os outros que servem como alternativa, como é que eles são? Entendeu? Então eles vão fazer essa leitura em cima. Aí sim, eu acabei antecipando. Política, e entra na política também. Agora sim, vivemos num país que atualmente está polarizado. Então, lados políticos e, gente, existem crentes de todos os lados políticos que você imaginar. Se são. Mas esse aí daí desse outro lado não é crente, não. Né? Aí alguém diz. Aí a pessoa que é do outro lado, que esse crente está criticando, dizer que essa pessoa que está criticando também não é crente, não, porque não é do lado dela. Será que então, para ser crente, tem que ter um lado X político? Senão, não sou crente. Tudo isso eles vão trabalhar, eles vão comentar, eles vão colocar, né? E a própria igreja em si. E aí o resultado, que é uma reflexão. Nessa ideia aqui do resultado de uma reflexão, é o seguinte: o resultado que eles vão trabalhar é um livro que leva a uma reflexão acessível. Então, dá para ler o livro. Tá? Não é nada de um impossível ou com uma linguagem muito difícil. É claro, se você não estiver acostumado com algumas coisas mínimas, talvez você precise pegar o dicionário aqui e ali, mas não foge, não. É bom, vai ser bom para você. Né? Então, se deixar de ser profundo, alicerçado sobre a rica tradição do pensamento reformado, então, é um livro que tem essa linha teórica mais reformada, e contextualizando para um cenário pós-moderno, que é esse de hoje. Beleza? Ok? Entendeu aí? Dito isso, vamos passar aqui. Vamos então para o trecho que eu vou comentar. Certo? Opa, cadê? Deixa eu passar aqui. Pronto. E tu tem o trecho, então, que eu vou comentar. Vou ler e comentar assim que funcionam as aulas de livros. Né? Esse trecho aqui está na página 26, são duas partes aqui, porque é meio grande esse trecho que eu coloquei para vocês, que ele diz assim, ó, normalmente, quando lemos fábulas ou romances, ou quando assistimos a filmes, né, a televisão ou peças de teatro, pretende-se, pelo menos em parte, que esqueçamos nosso mundo e vivamos por alguns momentos no mundo da ficção. No final da história, saímos do outro lado, voltamos para o nosso mundo e retornamos à nossa vida. Nós nos entregamos a uma espécie de fuga da realidade para a ficção, talvez com a esperança de obter conhecimento, aperfeiçoamento, ou pelo menos diversão enquanto estivermos afastados. Afastados entre aspas aí, né? Alguns de nós procurarão trazer alguns elementos de verdade ou sabedoria ou beleza como recordações do mundo da fantasia, que talvez nos dê alguma compreensão nova, embora reconhecidamente limitada, de um aspecto de nossa vida no mundo real. Mas não é assim com a narrativa bíblica. Então vamos lá, deixa eu esmiuçar, como ele diz aqui, né, na introdução do livro que eu comentei, esmiuçar um pouquinho esse trecho aqui. Ele começa trabalhando o seguinte, ó. Normalmente, quando lemos fábulas, senhores, mais uma vez falando aqui, ó, a tal da fábula, né? As fábulas
que o pessoal comenta, normalmente, tem gente que pensa o pensamento bíblico como fábula. Repare que lá embaixo ele vai falar, não é assim com a narrativa bíblica, ok? A narrativa bíblica, ela não é fábula. Então, isso tudo que está aqui em cima, ele está falando que não é assim quando eu visito as escrituras. Então, não visita as escrituras como sendo fábula ou romances. Eita, Marcelo, tudo esse romance aqui, mas tudo bem. Romance, certo? Então, a Bíblia não é fábula, a Bíblia não é romance. Né? Ou quando assistimos a filme. Isso aí para quem lê? Leitores. Mas não se preocupe, porque nos filmes, ou na televisão, ou nas peças de teatro, também tem fábula. Também tem fábula. Também tem romance. Para quem não só lê, né? Ou para quem não lê tanto, para quem gosta muito de assistir filmes, séries de televisão, ele tá falando aí, mas hoje nós temos os streamers da vida, né? Quando eu era moleque, eu gostava muito de uma série da TV Cultura, que chamava-se Contos de Fada. Gostava bastante dessa série, hein? Contos de Fada. E ali trabalhava os contos dos irmãos Grimm e outros contos, né? Então, A Princesa e o Sapo, Rapunzel, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, tem uma lá que eu não lembro agora o nome da história, mas era uma princesa que deitava em cima de um monte de colchão e tinha um caroço de ervilha. Você lembra aí qual que é o nome? Não lembro. Mas, então, assim, olha só, como você tem, né? E era fantástico. Isso, a palavra é essa, fantasia. E são coisas interessantes. Não estou falando de feitiçaria, tá, o crente? Falando de fantasia, diferente, né? Feitiçaria está ligado à prática religiosa mágica. A fantasia envolve uma mágica, mas num mundo inexistente, né? Que você sabe que é inexistente. Então ele fala aqui, ó, você vai lá, se assiste, o que você pretende quando você vai fazer essas coisas? Cara, e aquilo me encheu o coração, gostava, mas eu nunca pensei que a Princesa e o Sapo tinha um sapo de verdade, que era um príncipe, que se alguém beijasse, ou falou, será que eu vou beijar uma sapa e ela vai virar princesa, rapaz? Olha, já pensou bonitona assim? Será que vai acontecer? Nunca pensei isso, que eu sabia. O que você pretende quando assiste isso, né? Assiste, lê, vai a peça assistir também. Ele fala, pretende-se, pelo menos em parte, certo? Pelo menos em parte aqui, ó, que esqueçamos do nosso. Qual é a ideia aqui, ó? Esquecimento do nosso mundo. Esqueçamos nosso mundo. E vivamos por alguns momentos no mundo da ficção. Ó, e vivamos, é o quê? No mundo da ficção. Eu esqueça meu mundo, mas viva no mundo da ficção. Então a ideia é uma espécie de fuga da realidade por motivos vários. Então, assim, estou fugindo, quando estou lendo um livro, quando estou fugindo, e a fuga aqui não necessariamente ela é negativa, consegue entender? Não significa que é do estar fujão, seu fujão, crente fujão. Não, calma. Não significa que é algo ruim para a sua vida, né? Pode ser, se você tiver que resolver um problema, você vai ler um livro, você vai assistir um filme, vai assistir uma peça de teatro, e em vez de resolver o problema, aí é negativo, óbvio. Mas não necessariamente que é negativo você estar atrás desse tipo de ficção. Ele fala, no final da história, quando acaba a história, ou quando acaba aquele momento da história, saímos do outro lado. Então, assim, ó, no final, o que acontece? Saímos do outro lado. Voltamos para o mundo. Voltamos para o mundo. Entendeu? E retornamos à nossa vida. Nós nos entregamos a uma espécie de fuga da realidade. Novamente, vai trabalhar para a ficção. Então, é uma fuga. Talvez, por qual motivo? Aí vai falar. Os motivos podem ser vários. Por que é que você assiste as séries que você assiste? Por que é que você assiste os filmes que você assiste? Aqui tô falando séries, filmes, né? Talvez você pode colocar aí coisas que você faz, academia, jogar, jogo de videogame. Jogo de videogame é quase isso aqui, tá? Pode colocar jogo aqui no meio também. Que jogos de aventura, fantasia, o próprio jogo do futebol, do FIFA lá, não dá nem para discutir mais FIFA ou PES, né? FIFA já superou muito. Então, aquilo é fantasia, não existe ficção. Você é campeão e você vibra. E você, quem gosta de futebol, grita: gol! É gol! E a pessoa tá toda feliz, mas na verdade, foi o boneco que fez o gol lá.
numa Copa do Mundo inexistente, onde o Brasil inexistentemente é campeão, porque tá ruim o negócio hoje em dia, né? Mas você é campeão lá, você consegue a sua vitória. Você entende? Então, repare, então nos entregamos à ficção. Por quê? Talvez com a aula falar, com a esperança de por quê? Obter conhecimento. Talvez eu vou para isso para obter conhecimento. Eu gosto muito, eu aprendo muito com muitas coisas, né? Eu assisto séries históricas, por exemplo. E essas séries históricas, elas, embora seja ficção, elas trabalham elementos da realidade, do cotidiano daqueles povos que eu dou aula como professor de história, né? Então, talvez seja isso. Talvez seja aperfeiçoamento. Minha esposa outro dia assistiu uma série, quer dizer, já assistiu alguns filmes, algumas séries, ela trabalha com vendas, tudo mais com treinamentos, né? Onde pessoas eram empreendedoras fantásticas, né? Assistiu aquele filme, aí já um pouco pesado, discordamos de uma série de coisas, mas aquele filme do McDonald's, como é que surgiu o McDonald's, né? Um filme que traz algumas lições de empreendedorismo, mas também algumas lições de caráter também, que é bem sérias. E vai, você aprende, aperfeiçoa. Ou, pelo menos, ele coloca como pelo menos aqui, ó. Eu não coloco como pelo menos, eu acho que diversão é algo fundamental para a vida do ser humano, né? O ser humano é o único animal que na fase adulta não necessariamente brinca, às vezes a gente para de brincar. Todos os outros animais continuam brincando. E a gente para, você precisa se divertir, você precisa brincar, precisa se alegrar. A alegria faz parte da sua vida. Então você tem que, por direito, vai lá e se expressar alegremente, né? Então, pelo menos diversão enquanto estivermos afastados, certo? Então, aquele momento de que você está longe pelos caminhos enveredados da sua diversão, ou do seu filme, da sua peça, você está afastado, você está talvez buscando se divertir, se aperfeiçoar, ou conhecer. Ele fala, alguns de nós procurarão alguns elementos de verdade. Então, ó, algumas pessoas procurarão elementos de verdade. E por que as pessoas podem procurar elementos de verdade? Ou até de sabedoria. Né? O que tem de verdade aqui? O que tem de sabedoria aqui? Ou o que tem de belo aqui? Né? Verdade, sabedoria, beleza são qualidades que nos impressionam, que nos, que nos enchem e que nos aperfeiçoam, que nos melhoram, que nós temos sede. Todo ser humano tem sede de verdade, todo ser humano tem sede de sabedoria, todo ser humano tem sede de beleza, porque por conta da fonte da verdade, a fonte da sabedoria e a fonte da beleza. Qual é a fonte última da verdade, da sabedoria e da beleza para um cristão? Deus. Deus. Então, como queremos que Deus nos criou todos nós, né? Criaturas ainda e filhos hoje, já são filhos hoje de Deus, que já se converteram, todos têm sede. Mesmo aqueles que ainda não são filhos de Deus, mas estão na condição de criaturas que ainda não abraçaram a fé para se tornarem filhos. Eles também têm sede de verdade, têm sede de sabedoria, têm sede de beleza. E às vezes na arte dos filmes, das peças, dos vídeos, eles enxergam isso e procuram isso. Também pode ser. E ele fala como recordações do mundo da fantasia, que talvez nos deem alguma compreensão, né? Então, alguma compreensão, talvez a pessoa busque nova, embora limitada, nova, mas limitada de um aspecto da nossa vida. Então, de um aspecto da nossa vida no mundo. Então, talvez você ali buscando a realidade aqui embaixo, você possa encontrar alguma coisa no mundo da fantasia, no mundo das, sabe, daquilo que você se distrai. Eu posso chamar tudo isso aqui, fábulas, romances, através de filmes, televisão, peças, teatro, que buscam, né, conhecimento, talvez um pouco de aperfeiçoamento, talvez sabedoria, um pouco de beleza, um pouco de verdade. Isso de distrações. São coisas que trazem distração em relação àquilo que é fundamental. Estou falando para um cristão. O nome do filme é Cosmovisão Cristã, tá, gente? Então, estamos falando de Cosmovisão Cristã. Então, para o cristão, tudo isso aí, anterior, não pode ser parâmetro para eu ler, para eu encarar, para eu enxergar a narrativa bíblica. Entende? Então, não é para. E tem uma porrada de pessoas que, talvez por falta de leitura bíblica, quando vão para buscar o conhecimento,
das coisas de Deus na Bíblia, essas pessoas, o que acontece? Elas olham para as escrituras dessa maneira que eu já disse para vocês aí, né? Que é uma maneira, vou limpar aqui, limpar tudo, de uma maneira que é uma maneira inferior ao que a Bíblia ela mostra. Então não é assim a narrativa bíblica. E como é que é a narrativa bíblica? Tá aí, para você. A Bíblia afirma ser o mundo real. Então, primeira coisa aqui, meu irmão, eu não sei se você tem dificuldade com isso. Vou tentar fazer melhor aqui. Eu não sei se você tem dificuldade com isso, mas a Bíblia, ela afirma ser o mundo real. Quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, ela não está falando, tem linhas teológicas, a gente chama de teologia liberal, quer dizer, não, aquilo ali é uma metáfora para dizer que a mensagem de Jesus nunca morre. A mensagem de Jesus, não é isso que está falando lá, né, meu irmão? Está falando que gente viu Jesus vivo, entende? Que os judeus perseguiram e inventaram história, né, ali porque não acreditaram, e que discípulos morreram por, por esse homem que voltou à vida. É literal ali. Né? É literalmente histórico. É realidade. Independente da narrativa, se é poesia, é realidade. Tá falando, a Bíblia afirma ser o mundo real. Aí ele fala, essa narrativa, a gente fala da narrativa, é a história contada. Essa história contada, entre todas as narrativas, entre todas as outras histórias contadas, afirma contar a verdade sobre como o nosso mundo realmente é. Então, olha só, a Bíblia, ela está afirmando algo poderosíssimo e que vai entrar em confronto direto com o que o mundo secular, ou seja, o mundo de fora da religião, muitas vezes ele vai falar. Por exemplo, a Bíblia está falando que a realidade é aquela. Então, quando Jesus ele ora e cura pessoas, quando Jesus manipula a natureza ao andar sobre as águas, então quando Jesus cura o cego, o coxo, quando Jesus ressuscita uma pessoa dos mortos, né? Quando Jesus ele acalma a tempestade, fala e a tempestade para. Quando Jesus ele anda sobre as águas, quando Jesus ordena a figueira seca, tá entendendo todas essas coisas? Quando Jesus transforma a água em vinho, milagre sobre a natureza. Quando Jesus expulsa demônios, tudo isso está no campo do sobrenatural. Nada disso uma pessoa por si mesma tem o poder de fazer, porque mexe com elementos da natureza desconhecidos para nós, que não temos poder, potência para fazer, realizar, mas Deus tem. E Deus concede aos seus, ou pode, se quiser, conceder aos seus, e concedeu a Jesus, o homem perfeito, o homem em perfeição de comunhão com o Pai, o homem que era Deus, mas abriu mão de ser Deus e viveu nessa terra, que fique bem claro também, que talvez alguém não tenha conhecimento ainda suficiente, e acha, mas Jesus era Deus. Não, ele, Filipenses fala que ele não usurpou o poder dele de Deus. Ele era Deus, mas ele abriu mão, enquanto esteve aqui na terra, de viver como Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não viveu como? Viveu apenas como homem, como ser humano. E aqui, como ser humano, realizou milagres, poderes sobrenaturais sobre as doenças, sobre a natureza e sobre o mundo espiritual, sobre os demônios. Ele fez essas coisas estarrecedoras. E tuchou os seguidores, sobretudo os 12, que eram os mais próximos. Né? Que depois continuaram pregando e deram a vida e morreram em nome disso, que não era uma fábula, que era realidade. Certo? Porque a Bíblia afirma contar a verdade sobre tudo que é real, sobre como o mundo realmente é. E aí você, por exemplo, vou dar um exemplozinho só, que ele não vai trabalhar aqui diretamente, que na nossa cultura, cientificamente falando, por exemplo, você, como cientista, você adota um ateísmo epistemológico. O que significa isso? Epistemologia é a teoria do conhecimento. Isso aqui, ó, que o Gorin e o Bartolomeu estão falando aqui, que a Bíblia diz. A Bíblia está afirmando que o conhecimento verdadeiro é esse. Aí a ciência diz que é tal. A ciência é contra a Bíblia de forma alguma. Né? Mas as visões de quem lê a Bíblia, de quem lê a ciência, podem ser diferentes. Quem lê
é que é diferente. Não é a Bíblia que é diferente. Né? Não é a Bíblia que está contra a ciência. É quem está lendo que às vezes é contra a ciência, um cristão contra a ciência, não deveria, né? Mas enfim, ele é contra a ciência. Ou um cientista que é ateu, epistemologicamente falando, ou seja, ele não usa o sobrenatural. Por quê? Porque de fato na ciência não tem como dominar o sobrenatural. A ciência trabalha com o natural. A ciência descreve o mundo natural. E aí as pessoas confundem natural com real. Uma pessoa que é materialista, ela vai entender que só o que é natural é real. Só o que é material é real. Só que a Bíblia fala da realidade material, não nega ela, mas diz que existe uma realidade espiritual. Entende? Então, natural não significa única coisa real. Para alguém afirmar que não existe sobrenatural, ele está afirmando além do que a capacidade de análise dele permite. Né? Ele tem que negar todos os milagres que já aconteceram em todos os momentos, em todos os lugares do mundo. Lembrando que não só aconteceram milagres, relatos de milagres somente no cristianismo, né? As outras religiões também. Creio que a fonte última de milagres é Deus. Deus realizou, né, a maioria desses milagres. Os demônios podem realizar, biblicamente falando, algumas coisas, mas muito inferiores, e os grandes milagres sempre foram Deus que realizou, mas as pessoas, por ignorância, por não seguirem, né, deram glória à criatura, deram glória a deuses criados pela própria compreensão humana, ou por aí vai, né? Não deram glória a quem fez de fato. Ele fala, nessa narrativa pretende-se que descubramos o sentido da nossa vida. Então, na Bíblia, trata da realidade, e ao tratar da realidade, vai buscar mostrar, demonstrar o sentido da vida, meu irmão. Então por isso que uma coisa, fora os crentes que estão doentes, quando eu estou doente, né, estou com uma doença psicológica, né? Aí é outra coisa. Estou com uma disfunção, questão hormonal, tudo mais. Fora a questão de doença, quando eu fico doente, porque da mesma forma que eu posso pegar uma gripe, né? Infelizmente, um crente pode contrair câncer, ele também pode pegar uma depressão ou outras coisas, certo? Isso é possível. Doença, doente. Fora a doença que Deus também pode curar, ou Deus pode resolver me levar dessa maneira. Isso é uma discussão, uma outra discussão. Mas fora isso, um crente não pode simplesmente achar. Um crente que lê a Bíblia não tem como ele não verificar o sentido da vida dele. Ele encontra nas Escrituras, na história das Escrituras, na narrativa das Escrituras, ele encontra o sentido da vida dele. Então, nela precisamos encontrar um lugar que nossa experiência precisa encaixar. Então, assim, a minha experiência se encaixa nas Escrituras. Não é as Escrituras se encaixando na minha experiência, porque aí eu vivo uma vida de erros e pecados, sem arrependimento. Não é que nunca errei, todos erramos. Infelizmente, cometemos coisas das quais nos envergonhamos, das quais não gostaríamos nunca de ter cometido, se somos convertidos. Né? Mas se vivo pecando e continuo no erro, eu não vou pegar a Bíblia para justificar. Não, eu encaixo a minha vida e permito que a palavra escrita de Deus, né, o Espírito Santo trabalhando ela em minha vida, em meu ser, e possa me transformar. Aí ele fala, nela nos é oferecida uma compreensão acerca do sentido derradeiro da vida humana. Então, compreensão. O que é o sentido derradeiro da vida humana? Sentido último. O sentido último, as coisas mais importantes. Aquilo que mais vale a pena, aquilo que é existencial. É por isso que crente, às vezes, tá tomando porrada. Eu, lendo História da Igreja, uma das minhas formações, é muito interessante vendo aqueles crentes sofrendo e cartas de imperadores falando, olha, esses crentes aí não adiantam. Se forem pegos, pode matar, porque não vão abrir mão. Os que são crentes, os que são cristãos de verdade não vão abrir mão. Por quê? Porque eles descobriram o sentido último da vida humana a tal ponto que eles sabem que não vale a pena eles abrir mão disso, porque lhes é dada a vida eterna, que não é uma vida que começa lá, mas começa no aqui e no agora. E eles já possuem a eternidade dentro deles. O senso de eternidade e o Espírito Santo abundando dentro da vida deles. Mesmo que vivam uma vida fisicamente miseráveis, tem essa compreensão, essa certeza que deixa quem está de fora e vive apenas a matéria da vida, da existência humana aqui, e, portanto, miserável para a maioria, e pobre para a maioria, na verdade, e rica para pouquíssimos, essa pessoa não consegue entender como é que o cliente pode viver com um contentamento desse, numa situação tão terrível. Então, falar sim,
O evangelho é verdade pública. Aqui ele está mexendo no vespeiro, hein, gente? O evangelho é verdade pública, universalmente válida, ó, verdadeira para todas as pessoas e para a totalidade da vida humana. Essa eu acho que é a frase principal, hein? O evangelho, que é o centro das escrituras, porque a vida de Cristo, lembrando que o Antigo Testamento fala de alguém que viria, o Novo Testamento fala de alguém que veio. Portanto, esse alguém, que é Jesus, o Cristo, amarra toda a Bíblia, toda a escritura. Esse alguém, ele vai, de fato, justificar. O evangelho é a vida dele. E a leitura desse evangelho, claro que descortinado por todas as escrituras, não precisa desprezar o resto. Então tem que ler somente Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, e o resto. Não. O restante do Novo Testamento é o desdobramento desse evangelho. E o Antigo Testamento é o anúncio desse evangelho. Então, tudo é evangelho. Se você for ver, tudo aponta para o evangelho, para a centralidade da vida de Cristo. E esse evangelho é a verdade, porque esse evangelho aponta para alguém. Esse evangelho não é algo, esse evangelho é alguém. Esse evangelho é Jesus. E Jesus é o quê? Ele diz, eu sou. Ele é o eu sou. Ou seja, referência direta a próprio Deus. E ele sendo quem ele é o quê? O caminho, a direção, a verdade, a vida. Então, a verdade, se é verdade, só pode ser pública. Engraçado porque as pessoas não querem que nós manifestemos a nossa fé publicamente. Eu não estou falando que estou sendo um chato de galocha, encher a paciência das pessoas, perturbar os outros, entendeu? Tenha delicadeza de conversar com pessoas que queiram conversar com você. E como é que eu faço isso, Carlos? Pergunte para a pessoa certa. Quando toda brecha que tiver para falar de Jesus, você tem que falar. Isso é o cristão. Então somos chatos por natureza, isso eu sei. Porém, não precisamos ser chatos além da conta. Então, achei a brecha para falar. Comecei a falar, a pessoa está se incomodando. Você se importa de conversar com isso comigo? Convidei um amigo recentemente, ele me marcou numa fala de um pastor controverso. Eu fiz um comentário e disse que seria uma boa oportunidade para conversa, se ele quisesse conversar sobre aquele assunto. Ele falou que adoraria conversar sobre aquele assunto. Você entendeu? Então eu vou poder conversar com meu amigo, que tem uma outra crença, sobre algo da minha fé. Então, aí sim. Agora, eu tenho o direito de expressar a verdade. Se é verdade, ela é pública. Né? Verdade, ela se mostra universalmente válida. Não é para mim só. Porque eu não sou o dono da verdade, eu sou filho dele. Se é verdade universal, é para todos. Toda verdade é universal. Verdadeira para todas as pessoas, independente de credos, independente de culturas, independente de formas de ver, de políticas, independente de qualquer coisa, é para todo mundo. E para a totalidade da vida humana, para o ser humano inteiro. Para o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Pacto de Lausanne, entendeu? É a fala de Deus para todo mundo, em todo tempo, em tudo que a pessoa é, em tudo que eu sou. Porque essa verdade me alcançou dessa maneira. Aí ele fala, não é somente para a esfera pessoal. Então não é, aqui ó, para a esfera pessoal, como muitos querem relegar a fé. Querem colocar a nossa fé apenas no espaço pessoal e não manifeste no espaço público, senão vamos começar a fazer leis que vocês serão presos se pregarem publicamente. Mais uma vez falando, a pregação indevida, realmente desajustada e forçosa, obrigando pessoas, isso nem é bíblico, né? Não é por força nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, né? Então, mas a experiência religiosa de cada um, ela deve ser expressa. Aí ele fala, não se trata de alguma salvação transcendente adiada para um futuro indefinido. Então, ó, não é uma salvação transcendente adiada para um futuro indefinido. Entendeu, irmão? Não entendi não, Carlos. O que é isso? Não é para o além. Que as pessoas falam, não, então fica o seguinte, vocês são crentes, né? Então fiquem com a fé de vocês e vivam elas, preservem ela no espaço pessoal de vocês, para futuramente vocês viverem, já que se for verdade mesmo, para viverem lá no céu. Não. Venha o teu reino, Jesus disse. O reino vem. O reino se manifesta. O reino é sinalizado através da minha vida, através da tua vida.
É a mensagem de Deus sobre como ele está operando para restaurar o mundo. É a mensagem de Deus. Então a mensagem é de Deus, não é do homem. Você tá entendendo? A mensagem do homem é falível. Ih, tem aí, ó, porrada de livro aqui, muitos deles, mensagens de homens. Entendeu? A maioria deles são mensagens de homens. Mas é tudo falível. Vai acabar. Mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Né? Sobre ele está operando para restaurar o mundo e a totalidade da vida humana. O objetivo é a restauração final de todas as coisas. A obra original. Né? Ele nos conta qual é o propósito de toda a história. Isso aqui é escatologia, meu irmão. Isso aqui é doutrina das últimas coisas. A história da perspectiva cristã é diferente da história da perspectiva. Eu sou historiador. Perspectiva secular não tem um final proposto, visto. Como historiador, cientificamente, só analisamos o que aconteceu, o que está acontecendo. No futuro, aí entra a frase, né? Popular: o futuro a Deus pertence. Para quem crê em Deus, quem não crê, não tem pertencimento, não tem futuro, não sabe, né? E porque a palavra de Deus fala como vai ser o fim da história, o propósito final da história, né? Assim, afirma ser a verdadeira narrativa do mundo. Então, a Bíblia, as Escrituras são a verdadeira narrativa do mundo. Não confunda, portanto, a Bíblia com um livro, não, qualquer romance, com um livro de fábula, com um livro com um filme de um livro de romance, um filme de faz de conta, né? Uma série que você gosta. Não confunda. Valorize as Escrituras como a verdade que revela, a verdade escrita que revela a verdade viva, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Toda ela, lembra do que eu falei? Conseguiu entender o que eu falei? Antigo Testamento, Novo Testamento, todo mundo apontando, um apontando para quem vem, outro falando de quem veio, e todos sendo desdobramento desse evangelho, dessa boa notícia, essa boa notícia que é a vida de Jesus Cristo. Agora quero encerrar trazendo um versículo para você aqui. Qual é o versículo que podemos trabalhar aí? Esse aí, sem dúvida alguma. Esse versículo de 2 Timóteo 3, 16, 17, esses dois versículos, né, expressam muito bem esse ponto, e aí fica como base bíblica. E última reflexão para nós aqui: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, que é argumentar, né, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, ó, quanto da escritura? Toda a escritura. A referência aqui é o Antigo Testamento e além. Não havia Bíblia ainda escrita na época que Paulo escreve para Timóteo, certo? Não havia Bíblia escrita ainda. A Bíblia estava por fazer. Mas ele dá a entender que é todo o Antigo Testamento e aquelas escrituras que estavam sendo feitas naquele momento. Que ainda demorariam algumas décadas a partir do momento da escrita aqui para serem concluídas. E até o final do século I foram. Então toda a escritura é divinamente inspirada. Então a palavra escrita de Deus é soprada e proveitosa. E ela serve para algumas coisas. É a diretriz para o ensino. O que eu devo aprender? Que as escrituras te orientam. Para redarguir, para argumentar. O que eu devo argumentar? O que é argumentado comigo? As escrituras argumentam. Para corrigir. No que eu tenho que ser corrigido? As escrituras te corrigem. Para instruir. Qual é a instrução que eu devo ter? As escrituras são o manual para você. Ela é o manual para você. Isso tudo para que eu viva o quê? A justiça de Deus. Porque eu, como pecador, que é uma justiça de correção, é uma justiça de transformação daquilo que não prestava para prestar. Não é do que já presta. Porque as pessoas têm muito isso, né? Parece que quando viramos crentes nós prestamos e os outros não. Então alguém comete um erro, esse alguém não presta, porque eu presto mais do que essa pessoa. E julgo e me nojo da pessoa, como se eu não fosse réu e digno de enojamento da parte de Deus, pela multidão de pecados que eu tenho e você também, né? Então é óbvio que não é essa a leitura. Da justiça é a correção do erro para transformar e não ter mais erro. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, para que me torne um homem de Deus. E me tornando dessa maneira,
como homem de Deus, eu possa viver a boa obra daquilo que Deus ele tem para minha vida. É fantástica palavra de Deus. Tem um comentário da Bíblia de Estudo Cronológica com aplicação pessoal, vale a pena ler, serve de aplicação aqui para essas duas passagens, esses dois versículos, que fala assim, ó, a Bíblia não é uma coletânea de histórias, fábulas, olha como casa com o texto do Gorrinho, né? A Bíblia não é uma coletânea de histórias, fábulas, mitos ou ideias meramente humanas a respeito de Deus. Não é um livro humano. Por intermédio do Espírito Santo, Deus revelou sua pessoa e seu plano a certos crentes que escreveram sua mensagem para seu povo, 2 Pedro 1, 20 e 21. Aí ele fala, este processo é conhecido como inspiração. Os autores escreveram com base em seu próprio contexto pessoal, histórico e cultural. Embora usassem suas próprias mentes e talentos, linguagem, idioma e estilo, escreveram o que Deus queria que eles escrevessem. As escrituras são completamente confiáveis, porque Deus esteve no controle de sua escrita. Suas palavras são inteiramente dignas de nossa fé e vida. A Bíblia é divinamente inspirada. Leia e use seus ensinamentos como orientação para a sua conduta. Quero deixar, finalizando aqui para você, isso. Leia e use, leia a Bíblia e use os seus ensinamentos como orientação para a sua conduta. E a pergunta é: você tem lido a Bíblia? Você tem lido as Escrituras? Como é que está a sua leitura, o seu devocional? Como é que está aí o seu devocional? Como é que está a sua leitura bíblica? Você tem lido? Você tem meditado? Você tem crido? Como é que está, gente? Como é que tem sido para você? Fala aí para mim, né? Comenta aí. Tem conseguido? O que você tem mais dificuldade ao ler a Bíblia? Se quiser, coloca aqui nos comentários. Carlos, olha, eu tenho dificuldade, eu posso fazer depois vídeos que possam te ajudar de alguma maneira. Tá certo? Então, isso aí, o Michael Gorin, Cosmovisão Cristã, aí para você, com a mensagem da Bíblia. Né? A Bíblia como base espiritual que Deus nos deu, presente de Deus, né, gente? Deus é maravilhoso. A glória não é a Bíblia, a glória é a Deus. A Bíblia não tem que ser adorada. Deus tem que ser adorado porque ele nos deu a Bíblia. Né? Então, louvado seja o Senhor e busquemos uma compreensão decente das Escrituras, tá bom? Busquemos uma compreensão saudável das Escrituras, que não seja opressora nem oprimida, né? Uma busca pela verdade de Deus como ela é. E se você gostou, curte aí, me segue se você não segue ainda, manda para outras pessoas esse vídeo, né? Então, curtiu? Já faz o seguinte, já coloca aí, ó. Porque quando você curte, você me ajuda essa mensagem que eu trouxe aqui e para outras pessoas, me ajude, né? Se você não me segue ainda, segue agora. Se ainda não me seguiu, me siga. E estude comigo. Não sei, talvez tenha um link aqui nessa aula, tem um link de algum curso que eu dei, de alguma aula, de alguma coisa que você pode adquirir, certo? Estude lá comigo. Clica e vem estudar comigo, se aprofundar, vai ser um prazer te ensinar e aprender com você também. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Fique com Deus em nome de Jesus.